Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um encontro ao vivo e diário. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem também? Legal, perfeito. Estamos aqui em mais um encontro ao vivo e diário, onde todos os dias a gente se encontra para destravar nossa mente, a mente aí dos terapeutas, e ensinar mais sobre terapia e processo de mudança. Então vamos lá, galera. Qual que é o nosso tema de hoje? Deixa eu abrir aqui. Hoje, o nosso tema é uma coisa que muitos terapeutas perguntam na minha caixinha, principalmente. É uma confusão muito grande que existe quando você vai escolher a sua área para atuar como terapeuta. Então, quais áreas que eu posso me especializar, Ednilson? Quais áreas na terapia que eu posso realmente nichar, que eu posso me posicionar como um terapeuta? Então, é isso que a gente vai falar hoje, certo? Como que você se posiciona na carreira como terapeuta para poder estar vivendo do seu propósito, tá bom? Então, vamos começar. Olha só, quero que você anote, tá? Não vai ter material didático, não vai ter mapa mental hoje, então vai anotando aí suas dúvidas, seus insights durante o encontro. Deixa eu aumentar aqui. Agora foi. Perfeito, então, galera. Primeira coisa, como que a gente faz no início da carreira como terapeuta? Então, se você já é um terapeuta que tem mais tempo de carreira, daqui a pouquinho eu já falo sobre o seu caso. Mas no início, o que é o mais interessante para todos que são terapeutas? Serem generalistas. Isso, o que é ser generalista? É você não ser um especialista em alguma área. Como que é um médico? O médico ele se forma em medicina e ele é clínico geral ou ele é especialista em alguma área? Ele é um clínico geral. Todos os médicos que se formam, eles são clínicos gerais e depois eles fazem uma especialização, certo? Aí depende do tempo que a pessoa quer buscar a especialização, o tempo que ela vai passar numa prova e tudo mais, né? Mas num primeiro momento ele é generalista. E isso te dá a oportunidade de conhecer diversas situações e diversos casos. Então, é a melhor estratégia para você que está no início da carreira. Você precisa ser um generalista no começo. Sendo um generalista, você vai fazer o quê? Você vai entender sobre diversas demandas que talvez se você nichasse, você não conseguiria captar tantos clientes assim, porque você não é referência naquele posicionamento único ainda, e talvez você nem saiba atender aquela demanda ainda, porque você não teve a exposição em diversas demandas. Então, você ser generalista no começo proporciona que você ganhe experiência, proporciona que você entenda mais demandas e talvez comece a gostar de uma demanda específica para se especializar cada vez mais nela, para num segundo momento você começar a nichar mais e trabalhar com públicos mais específicos. Geralmente, geralmente quando a pessoa procura a área da terapia para se formar um terapeuta, você já tem um pouco na cabeça o que você quer trabalhar, né? Que às vezes é o seu próprio problema. Como eu já falei, mais de 60, 70% das pessoas que buscam ou fazer uma faculdade de psicologia ou fazer terapia, mais de 60, 70% dessas pessoas estão buscando essas áreas para si mesmas e não para trabalhar com isso. Mais de 60, 70% das pessoas que estão na faculdade de psicologia, elas querem se entender. Por isso que elas estão lá. E muitas pessoas que buscam a área da terapia também, elas querem se resolver para daí sim ajudar o próximo. Mas num primeiro momento, um olhar para si e não para o outro. Então existem, e para si, quando eu digo para si, no caso, às vezes é para si e para o teu filho, né? Para o teu pai, para tua mãe, que você percebe que está num ambiente disfuncional e você busca para si. Não pensando, nossa, eu vou abrir uma empresa, uma clínica. Não. A pessoa entra nessas formações geralmente pensando nas suas demandas e problemas emocionais. Então, num primeiro momento, talvez você pense, né? Nossa, então talvez faça sentido trabalhar com alcoólatras, porque eu vim de uma família que tinha alcoólatra, ou tem alcoólatra. Ou faça sentido eu trabalhar com pessoas que querem emagrecer, porque eu estou no processo de emagrecimento, ou já emagreci. Faz muito sentido esse pensamento, tá? Só que você tem que dar um passo anterior e primeiro fazer o trabalho de generalista. Agora, uma estratégia de marketing para você. Se você conseguir fazer, faz. Se não conseguir, não precisa, tá? Isso não quer dizer que você não vai ganhar dinheiro como terapeuta. Se você, depois de um tempo como terapeuta, já sendo generalista, já trabalhando ali com várias demandas, entendendo várias demandas,
tendo expertise em mais coisas, com mais tipos de pessoas, atender homem, mulher, criança, adolescente, o que for. Você já entendeu várias demandas e você nichar. O que é nichar? É escolher uma especialização. Você se especializar. E, de novo, se você não tiver o que eu estou falando, não se preocupa, tá? Que isso não te impede de ganhar dinheiro. Se você nichar, se posicionar para falar na internet ou divulgar o seu trabalho como terapeuta com uma dor que você já sofreu, você vai explodir. Por quê? Porque as pessoas vão se identificar muito com você. Então, se você é uma pessoa que estava num relacionamento tóxico, superou isso e hoje está vivendo, e você quer ensinar mulheres a sair de um relacionamento tóxico, as pessoas vão amar você. Porque vai ter muita congruência no que você está falando. Se você é uma pessoa que fumava, parou de fumar e agora quer ensinar outras pessoas a parar de fumar, vai ter muita congruência no que você está falando. Então, se você, num determinado tempo, conseguir achar o seu posicionamento, e lembra, depois que você se generaliza, tá? Depois de você atender várias pessoas em vários posicionamentos diferentes. Atendeu a ansiedade, atendeu a depressão, atendeu a baixa autoestima, várias coisas. Depois, isso não é uma preocupação de iniciante. Eu já estou falando aqui por passos para você não adiantar problema. Se você é iniciante, não se preocupa com o que eu estou falando aqui. Depois, um dos melhores nichos para você atuar de mercado é o seu. É o que você resolveu uma demanda. Só que entenda, não é porque talvez você não tenha nenhuma demanda resolvida para ajudar as pessoas que você não vai fazer dinheiro. Você consegue fazer dinheiro igual. Só que isso dá muito mais poder à tua voz. Porque você vai conseguir usar os seus exemplos, as suas dificuldades, tudo que você passou, tudo que você fez, que deu certo, que deu errado, para sair do relacionamento tóxico, por exemplo. Entendeu? Então, quando você escolhe esse posicionamento de uma dor que você já passou, ele fica muito forte. É por isso que dizem tanto a frase, você já deve ter ouvido, que a sua dor tem a ver com o seu propósito. Porque às vezes a sua dor que você está sofrendo hoje, a sua dor de vida, seus problemas aí, eu estou passando por problema financeiro, estou passando por problema em relacionamento. Isso tem a ver, está ligado intimamente com o teu propósito de vida, que é para o seu futuro, para você falar sobre isso, por essa dor que você passou. Por isso que você está sofrendo essa dor hoje. Então, eu olho as dores da minha vida, o que eu passei, que naquela época não foi legal, né? Eu não tinha essa consciência naquela época que eu tenho hoje. As dores que eu passei lá atrás, hoje servem para eu gerar um aprendizado em vocês. A dor que eu passei dentro do concurso, a dor que eu passei quando eu contraí dívidas, a dor que eu passei quando eu fiz minha esposa contrair dívidas. Ou seja, tudo isso lá naquela época estava meio confuso, né? Meu Deus, por que eu tenho que passar essa desgraça? Não podia ser mais fácil um pouquinho na minha vida? Só que depois você percebe que isso tem a ver com o seu propósito. Que hoje eu consigo ajudar pessoas que estão quebradas financeiramente, que querem sair de um concurso de uma CLT. Hoje eu consigo ajudar essas pessoas. Porque eu passei por essas dores. Então talvez a sua maior dor que você esteja sofrendo hoje, ou que você já sofreu, tenha a ver com a tua missão de vida e o teu propósito que você vai comunicar depois. Mas é por passos. Primeiro trabalhar de forma genérica, primeiro trabalhar com diversas demandas e depois você trabalhar de forma específica. E se você quiser especificar em alguma dor que você já tenha sentido, vai ser melhor ainda. Se não conseguir, tá tudo bem. Já falei para vocês que eu trabalhei com público de emagrecimento. Eu não era obeso, mas eu trabalhava com emagrecimento. Eu trabalhei com pessoas com crise de ansiedade e pânico. Eu nunca tive pânico. Eu já tive ansiedade, mas crise, pânico, eu nunca tive de ir para o hospital. E eu atendi esse tipo de pessoa. E boa parte dos meus atendimentos e depoimentos de atendimentos individuais é nesses casos. Ou seja, não quer dizer que eu não passei pela dor, que eu não saiba ajudar de uma forma muito boa aquela pessoa. Não quer dizer que elas não me procurarão para atendimentos porque eu não passei por um pânico. Não tem a ver com isso. Tem a ver que a tua mensagem para o mundo, a tua escala, ela começa a acontecer quando você pluga a tua dor com a tua mensagem. Mas se isso não conseguir ser feito, você consegue faturar muito bem. Nós temos terapeutas aqui que não falam das suas dores, estão atendendo demandas específicas,
não falam das suas dores e estão faturando 5, 8, 10, 15 mil por mês com a nossa metodologia. E eles não nicham para as dores deles especificamente, tá? Então, primeiro passo, generalista. Segundo passo, quando você for especificar, se você conseguir especificar para uma dor que você já passou, vai ser melhor. E é uma dor que você já passou, tá? Então, se você hoje ainda está num relacionamento tóxico, com a desgraça do marido que não conseguiu ajeitar o casamento, você não vai ser a pessoa que, nossa, eu sou a restauradora de casamentos. Aí você dá uma live, desligou a live e teu marido tá te xingando de tudo. Você não restaurou teu casamento ainda, né? Então, você precisa, de certa forma, ter passado pela dor e não estar nela, tá? Aqui entra um ponto interessante, quando a gente vai especificar. Quando a gente trabalha de forma mais genérica, isso não incomoda tanto. Mas quando a gente vai especificar, a gente tem que começar a se ajudar. Na verdade, esse se ajude ele já vem no começo da carreira como terapeuta também. Já vem. Eu não sei se isso acontece em outras profissões, mas para terapeutas acontece. Eu não sei por que dissociação da realidade que é essa que os terapeutas têm, que eles não se ajudam. Quando você inicia como terapeuta, tem terapeuta me perguntando o seguinte: Edenilson, como que eu atendo? Tá tudo bem, tá? Tá tudo bem se essa pessoa tá do teu lado. Se é o teu tio, se é o teu pai, tua mãe, teu filho, tá tudo bem. Só que você tem que se ajudar. Edenilson, como que eu vou extrapolar um pouquinho no exemplo para você entender, tá? Como que eu atendo uma pessoa que tem TDAH, foi diagnosticada com depressão, com TAG, psicopata e tá tomando 10 remédios? Cara, você nunca atendeu ninguém. Por que você não começa a se ajudar um pouco nessa vida? Talvez seja por isso que você tá fudido até hoje. E tá querendo resolver a tua vida agora. Porque você nunca se ajudou. Eu não sei, por eu ser terapeuta, eu não sei se acontece isso em outras profissões. Esse tipo de dissonância da realidade. Eu acho que um médico, ele não chega, pegou o CRM hoje e fala assim, quero fazer uma cirurgia na cabeça de alguém, a mais grave que tem, sozinho, sem nenhum outro médico me ajudando. Um engenheiro que acabou de se formar. Ele vai pegar e ele vai ser o engenheiro responsável pelo maior prédio da América Latina que vai sair em São Paulo. Eu acho que isso não acontece em outras profissões. Da pessoa querer pegar casos já bem drásticos, acabando de se formar. Mal pegou o certificado ainda. Mas não sei por que cargas d'água isso acontece na terapia. O que é o se ajude? É você pegar o que acontece já em toda e qualquer outra profissão, que é você não começar a atender casos drásticos no começo. Porque não faz sentido nenhum. Por que não faz sentido isso? Por mais que as ferramentas utilizem, galera, tem gente que não sabe ainda nem enviar o link do Google Meet para iniciar a sessão online. Você não sabe nem, você não fez nem a tua conta na plataforma para gerar o contrato de prestação de serviço. Você nem isso você tem. Você já está pensando em atender uma pessoa com TDAH, psicopata, que está com 10 remédios e está internada. Ah, isso, mas é uma pessoa aqui próxima a minha. Não é você que vai atender essa pessoa. Por mais que você queira se especializar na terapia, estudar essas linhas de terapia para ajudar as pessoas próximas, num primeiro momento, não é você que vai ajudar essas pessoas próximas. São profissionais capacitados que já estão na área. Você vai ajudar fazendo o quê? Se ajudando, ou seja, se você não regular teu sono, tua atividade física, não tiver disciplina nas tuas coisas, vai ter dois doentes, é você e ela. Então, você vai primeiro se ajudar, mudar a sua vida, começar a prosperar, que assim, mesmo sem intervenção terapêutica, você já está ajudando fulano. Aí depois que se tiver experiência, se quiser tentar pegar esse tipo de caso, você pega. Mas para mim não faz sentido nenhum você ficar consumindo tua mente com casos pesados se você acabou de se formar. Como que funciona o nosso cérebro na parte de motivação, tá? De continuar tendo disciplina para algo. Toda vez que tá difícil ou que gera erro, você tende a parar. Isso na vida, tá? Se tá difícil, se gera erro, você tende a parar. Isso para qualquer habilidade e comportamento que você for desenvolver. Então, o que é o mais correto? Você começar pelas coisas mais simples de resolução
e mais fáceis. Porque daí você mantém a motivação e quando chega a coisa difícil, você vai conseguir desempenhar. Agora, se você pega um caso difícil que você vai ficar 39 sessões sem saber o que fazer, como que vai tua autoestima, hein? Você vai pensar, eu sou um bosta, eu não sei fazer nada. Você vai pensar tudo de ruim sobre você e às vezes você nem é tudo isso. Você apenas foi desinteligente em pegar um caso pesado, como sendo que nunca atendeu ninguém na vida. Então, isso eu percebo demais no início da carreira do terapeuta. Se você tem uma pessoa próxima a você que está sofrendo com um caso muito grave, não é você que vai atender essa pessoa. É um profissional qualificado que você vai indicar. Por mais que a metodologia que você tenha estudado, ela funcione para esse caso, não é você, porque você não está preparado ainda, emocionalmente falando. Você às vezes tem uma ligação emocional com essa pessoa. Então, o famoso se ajude, tá? É o que eu falo, que é um dos princípios da causa, que geralmente o brasileiro não se ajuda. E outra coisa que entra nesse quesito do se ajude, que para mim parece um pouco óbvio, porque eu sempre trouxe os meus pensamentos para a realidade. Essa é uma dica para vocês, tá? Sempre que você tiver com uma dificuldade em alguma coisa, possivelmente é porque o teu pensamento está em muitas alucinações. Você precisa trazer para a realidade o pensamento. Hoje, a gente não atende só como terapeuta, né? Hoje nós temos uma escola. Então a gente é uma instituição de ensino também. Então tem pessoas que perguntam para mim, no particular, Elis, eu posso lançar, o que você acha de eu lançar, você que já está nesse mercado, né? Eu lançar um curso X, um curso Y. Percebam o meu exemplo aqui, tá, galera? O meu exemplo é o quê? Trazer o pensamento para a realidade. Isso vai ajudar você a encontrar a tua especialização, o teu nicho e se desempenhar melhor na terapia. Quando você for criar uma mentoria, algum treinamento, o que for para você também, tá? Tem pessoas que já perguntaram assim para mim, Edenilson, você que já está nessa área e tudo mais, né, de vender treinamentos, de dar treinamentos online, já tem muitos alunos, que você acha de eu criar um curso, um treinamento de investimento para mulheres? Como que mulheres podem investir o dinheiro? Para eu responder isso, a minha cabecinha ela é automático, ela vem para a realidade. Eu começo a olhar para a realidade. Quem que mais procura investimento, homem ou mulher? Homem. Então você tinha que se ajudar. Você não vai criar. Você não tem que ir contra o mercado. Você entendeu? Não faz sentido. Na verdade, é uma tara por continuar pobre, né? É só se você gostar de ficar fudido na vida. Não, eu amo continuar fudido, por isso que eu quero escolher uma área que vai contra o que o mercado está procurando. Não, então faz isso. É mais fácil criar investimento para homem. Só que como que eu chego nessa conclusão? Eu fiz uma pesquisa de mercado? Não, é só olhar a realidade nossa. Elinson, faz sentido eu criar um treinamento de estética facial para homens? Ó, tem. Não tô falando que não tem. A questão é que tá chovendo mulher com fila de espera em clínica de estética. Por que você vai criar para homem, caralho? Sabe? Não faz sentido. Ah, Edilson, faz sentido eu criar um curso de como ler a Bíblia, ir à missa e ser um cristão melhor para homens? Não, quem mais tá na missa é mulher, não homem. Você sabe disso? Então você tem que começar a se ajudar. Você olha para a realidade e percebe o que está mais sendo consumido na realidade. E você percebe se a sua ideia faz parte já dessa realidade existente. Porque funciona assim, galera. Você não é o gêniozinho quando você cria uma coisa disruptiva. Você é o gêniozinho quando você cria uma coisa disruptiva para um público que já compra. Exemplo, nossa, eu sou uma pessoa foda porque eu criei um curso de treinamento de investimentos para mulheres. Não! Você tem que criar um curso diferente de treinamento de investimentos para um público que já compra. Entendeu? Porque se. Entendam isso, o mercado funciona assim. Se tem gente comprando aquela solução, você pode entrar nesse mar de pessoas vendendo essa solução. Porque já tem muita demanda por isso, entendeu? Por isso que você pode entrar. Ou seja, não tem mercado saturado.
Às vezes a pessoa pensa, não, mas é que já tem muita gente falando de estética para mulheres, então eu vou falar para homens. Galera, se tem muita gente falando de estética para mulheres, quer dizer que tem muitas mulheres procurando isso. Você entendeu? E quando que vai acabar a demanda? Quando não tiver mais pessoas com aquele problema. Ou seja, quando que vai acabar a demanda de emagrecimento? Quando tudo não tiver magro. Isso vai acontecer? Possivelmente não. Ou seja, quando você for criar algum produto, algum serviço, algum nicho, se posicionar, você já olha para o que o mercado tem. Já não tinha formações em terapia? Já tinha formações em terapia. A gente trouxe uma outra abordagem, uma outra visão, a minha experiência, para o mesmo ramo de terapia que já era vendido para muita gente. Eu não inventei moda. Deu para entender essa lógica? Então, quando você for pensar em um produto, em um serviço, em alguma coisa, você faz o quê? Quando você criar um produto, um serviço, alguma coisa, você sempre traz o teu pensamento para a realidade. Porque quando a gente entra no campo de alucinação, a gente pensa, nossa, os homens estão precisando muito ir para a missa. Eu vou criar um curso de como você vai você ser um cristão melhor. O homem não está procurando isso, entendeu? Ele está procurando outra coisa na internet. E quando você pensa esse tipo de coisa, você está no campo da alucinação. Quando você pensa na realidade, você olha o que, que as pessoas estão consumindo agora. O que, que o teu tio, tua tia. Você viu algum parente teu falar assim? Algum homem? Viu? Não, semana que vem eu vou ir fazer um botox. Eu tenho quase certeza que você não viu. Aí você teve a brilhante ideia de criar uma estética para homens. Entendeu? Não tô falando que isso não dê certo, tá, galera? A questão é que. Aris, mas isso existe. Sim, eu sei que existe talvez uma estética para homens, tá? A questão é que essa pessoa que criou, ou ela é burra, né? Ou a segunda opção é, ela já tinha caixa. Ela já tinha caixa na empresa, por isso que ela pode trabalhar e esperar dar o break-even, que é o retorno sobre investimento, ela, tá tudo bem. Ela já é rica, por exemplo. Você entendeu? Ela não precisa se preocupar se tá tendo muito cliente ou não, porque tá tudo bem. É tipo eu querer criar agora numa área. Pô, nossa empresa já está estabilizada, faturamos mais de 6 dígitos faz mais de 2 anos. Beleza. Vou criar alguma coisa agora numa área diferente ali. Eu vou aguentar o tranco de manter aquele CNPJ. Porque não é minha atividade principal. Agora, não é a realidade da maioria dos empresários que estão iniciando no Brasil. Você tem que já pegar a demanda existente, não querer criar uma estética para homens. Deu para entender? Você está querendo criar uma coisa disruptiva sem ter investimento, um investidor anjo, sem ter nada. É você com a cara e com a coragem. Não faz sentido. Você vai empreender já é difícil no Brasil. Aí você já escolhe uma área extremamente remota, como estética para homens, por exemplo, você vai se ferrar ainda mais. Beleza? Então, quando você for escolher a sua demanda, você procura escolher o quê? Esse é um pensamento, não é um pensamento de terapeuta, tá, galera? O terapeuta, ele quer ajudar todo mundo, florzinha, gratiluz. Mas o terapeuta que quer se dar bem, ele tem que ter um pensamento um pouquinho de empresário. Senão ele não vai se dar bem. Senão ele vai começar a criar soluções para o mercado que o mercado não está querendo comprar. Então, por exemplo, quando você for pensar no teu posicionamento, no teu nicho, o que for, você tem que trazer o teu pensamento um pouquinho como de empresário, não só de terapeuta, que o terapeuta está alucinando. O que é o pensamento um pouquinho de empresário? Olhar para a realidade e as demandas que já são existentes. Entende? Por exemplo, é uma coisa que eu bato na tecla, mas eu bato na tecla porque eu não necessariamente faço isso. Mas o que eu bato na tecla? Eu não atendo criança. Eu não acredito que atender criança vai realmente resolver a demanda da sociedade. Tem que resolver o pai e a mãe. Só que o pai e a mãe não estão procurando terapia geralmente, né? Eles estão procurando para criança. Então talvez faça sentido você criar atendimentos para crianças apenas. Porque é uma demanda do mercado. Você entendeu? Por que a gente não faz isso aqui? Porque eu só atendo maior de 18 anos, eu não atendo criança. Minha linguagem, meu posicionamento não me interessa adolescente e criança. Entendeu? Mas é uma demanda do mercado. Exemplo, outra demanda gigantesca que tá vindo. Como criar filhos para mães de primeira viagem ali. Na internet tem uma busca infinita disso.
Então você falar da psique, da mente e tudo mais na criação de um filho, para não gerar um trauma num filho. É um baita de um nicho. Você entendeu? Agora, você vai fazer isso para. E geralmente essa comunicação é direcionada para mães, né? Você vai fazer isso para o homem criar o filho, talvez ele não esteja procurando isso. O homem está procurando trabalhar, ganhar dinheiro, pagar as contas, entendeu? Só que você percebe que esse pensamento de empresário faz você alucinar em cima da realidade. E não em cima de ideias loucas que você acha que está sendo disruptivo no mercado e só vai quebrar a cara. Deu para entender? Então só vamos resumir para a gente finalizando nossa aula de hoje. Primeiro passo. Quando você se formar como terapeuta, você vai ser um generalista, como um clínico geral. Você vai atender várias demandas. Dessas várias demandas que você atender, você tem que ter o famoso se ajude. Você não vai pegar um caso pesado de início. E como que você faz para não pegar um caso pesado? Quem é da nossa linha de terapia sabe. Qual que é a primeira sessão? Sessão de identificação de travas mentais, que é separado do tratamento. Eu faço a sessão de travas mentais e se eu vejo, meu Deus, que desgraça esse caso aqui. Não dá. É só não iniciar o tratamento. Ponto. Problema resolvido. Essa é a mágica de trabalhar por tratamento. Você não iniciou o tratamento na primeira sessão. A primeira sessão é teste de travas mentais e entendimento ali daquela situação. E geralmente a pessoa já vai trazer o que ela vem sofrendo. Ela já vai trazer, ó, eu recebi 10 diagnósticos, eu tô tomando 5 remédios. Ela já vai trazer isso para você nessa sessão. E você não inicia esse caso se você perceber que tá fora ali da tua alçada. Entendeu? E detalhe, caso pesado que eu digo, não entenda que, um exemplo, a pessoa está insegura para fazer uma live. Não entenda que essa pessoa ela não está sofrendo, tá? Então vamos fazer esse alinhamento, é bem interessante isso. A pessoa que vem com um caso leve, não quer dizer que ela não esteja sofrendo, tá? Na polícia, quando a gente estava na escola, o sargento falou assim, galera, qual que é a ocorrência mais importante? O 190 atender, que eu também trabalhei no 190. O 190 lá atender para repassar a ocorrência para quem está na rua de uma possível Maria da Penha ou para alguém que furtaram a casa. Entraram na casa e roubaram o que for. Daí a gente falou, meu Deus, é a Maria da Penha, né? A mulher que vai estar apanhando lá. Ele falou, não. Todas as ocorrências são importantes. Quem perdeu a televisão também está desesperado, também está sofrendo. Todas as ocorrências são importantes. Não é porque o Estado não dá condições para a gente atender todos ao mesmo tempo que elas não sejam importantes. Entendeu? Então, para aquela pessoa, é uma dor muito grande também. Por mais que comparado àquela pessoa que está com 30 diagnósticos e tudo mais, você olhe de fora e perceba, meu Deus, aquele caso ali é mais grave, a outra também está em sofrimento. Certo? Então, todos os casos são importantes. A questão é que no início, quando você for esse generalista, você vai procurar atender casos que, opa, esse caso aqui, com as técnicas e estratégias, ressignificando pai, mãe e tudo mais, vai fluir muito bem. Então, generalista, atendendo casos que você perceba que não são casos mais pesados, e depois de um tempo, como terapeuta, e um tempo que eu digo já são anos, você pode nichar mais. Porque daí você já vai ter experiência. Na verdade, não é anos, né? Tudo depende da quantidade de pessoas que você está atendendo, tá? Então, por exemplo, eu já fiquei mais de 6 meses sem atender uma pessoa. E eu já era terapeuta. Porque eu não conseguia captar clientes, eu não sabia como que fazia isso. O ano era 2015, 2016, eu não sabia como fazer. Eu fiquei 6 meses, 7 meses. Ou seja, qual que era a minha exposição ao atendimento? Mínima. Agora, se você acabou de se formar e está atendendo 8 pessoas por semana, 10 pessoas por semana, você não vai precisar esperar anos para começar a nichar. Por quê? Porque você já vai ter uma grande experiência num curto espaço de tempo. A questão é que geralmente não é essa a realidade de muitos terapeutas, né? Quando você inicia a carreira, às vezes você vai engatinhando para captar clientes, fechando um, fechando o outro. Mas se por um acaso você já teve muita exposição a atendimentos, você vai conseguir experiência mais rápido. Isso é óbvio. Quanto mais você atende, mais experiência, mais rápido você vai ter. Então talvez você não precise esperar anos ali. Eu estou falando anos porque foi o que aconteceu comigo, né? Fiquei 6 meses sem atender uma pessoa, aí caía 2, 3, 4, e daí ficava mais um mês sem atender.
Era assim que era no começo. Aí depois você vai se especializar e trabalhar com um nicho específico. Nesse nicho específico, o que é o mais interessante de ser feito? A demanda que você sofreu é uma primeira opção. Só que analisar essa demanda que você sofreu, que você já passou por ela, plugado ao que o mercado busca. Fazendo isso, você vai conseguir cliente sempre, certo? Deu para entender? Perfeito. Show, galera. Então, finalizamos aqui. Deixa eu parar a gravação.